Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversas experiências e algumas delas, infelizmente, podem causar traumas em nós. A insegurança é uma delas. É algo que é desenvolvido ao longo dos anos e, infelizmente, exige de nós muita paciência e dependerá de um processo longo para conseguir ser superada. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o nosso novo canal Minuto Reflexão, com mensagens para o seu bem-estar, seu crescimento pessoal e saúde mental. Quando alguém que nós conhecemos começa a falar sobre as falhas que tem, dificilmente ficamos surpresos com isso, pois às vezes nós sabemos quais são os defeitos daquela pessoa, principalmente se for alguém que convive com a gente, alguém que nós amamos e conhecemos. Isso acontece porque quando estamos conversando com alguém que é especial para nós não ficamos lembrando na nossa mente os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes fazemos o completo oposto. Ficamos felizes pela presença dela e nos apegamos às suas qualidades e na maneira como ela nos faz bem. Se temos tanta facilidade assim em lidar com os defeitos das pessoas, por que nos cobramos de sermos perfeitos? Por que exigimos de nós mesmos um padrão de existência que é praticamente impossível? Talvez você tenha ouvido coisas a seu respeito ao longo da sua vida que te fizeram se sentir importante e valioso. Mas até que ponto viver em função da aprovação dos outros é de fato viver? Se buscarmos atender a todas as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, com certeza deixaremos muitas pessoas satisfeitas e felizes, mas também deixaremos muitas outras desapontadas. E esse ciclo vicioso não tem fim. Pessoas com baixa autoestima e que vivem cheias de insegurança geralmente se encontram nesse estado por causa do hábito de se compararem a outras pessoas. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois bem, às vezes nós passamos tanto tempo nos comparando que acabamos acreditando que de fato a vida de qualquer pessoa é melhor do que a nossa. E mais ainda, achamos que todas as pessoas lidam melhor com as suas inseguranças e com os seus problemas do que a gente. Seja nas redes sociais ou até mesmo quando estamos compartilhando um tempo de qualidade com alguém, a verdade é que o que vemos de uma pessoa não é nem 10% do que ela passa verdadeiramente, do que ela sente e do que ela pensa. É impossível passar um tempo com alguém ou assistir aos stories de uma pessoa e entender tudo o que se passa na vida dela. Até porque nas nossas redes sociais ou durante uma conversa, o que nós mostramos é a nossa melhor versão, o nosso melhor momento e a nossa melhor performance. Nós não convivemos com as pessoas, então nós não vemos as suas crises de ansiedade e de identidade, não vemos os seus momentos de baixa autoestima, não vemos o seu choro por se sentir insuficiente e não vemos a dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de levantar da cama todos os dias. E isso faz com que acreditemos que as pessoas são perfeitas, ou pelo menos melhores do que a gente, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Por isso que quando estamos passando por um momento difícil, por uma crise, uma aflição, nós achamos que somente nós passamos por isso e somente nós lutamos contra determinados pensamentos ruins.
sendo que nós apenas não vemos a luta do outro. Mas acredite, toda pessoa que você encontra, todas as pessoas que você conhece, desde a mais sorridente até a mais séria, as mais falantes e extrovertidas até aquelas que são caladas e tímidas, todos estão lidando com algo difícil e todos têm que lutar contra a sua própria mente às vezes, contra pensamentos ruins e nocivos. A grama do vizinho não é melhor ou pior do que a sua. Você apenas não a viu crescer. Você não a viu no seu pior momento. Não a viu seca ou cheia de buracos. O que você vê de alguém é apenas o resultado e não o processo. Por isso, não se diminua por estar passando por um processo, pois as pessoas que você mais admira também têm os seus dias maus, têm momentos difíceis e muitas vezes elas já estiveram desmotivadas, inseguras e se sentindo insuficientes. Cuide da sua mente e não fique se comparando com os outros, mas sim entenda o seu lugar. Seja grato por aquilo que você é e por suas qualidades, e não se julgue pelos seus defeitos, mas sim procure melhorar cada dia mais. Precisamos entender de onde vem a nossa insegurança. Se ela vem do medo de não sermos bons o suficiente, ou se temos medo de não sermos o suficiente de acordo com as expectativas e os padrões dos outros sobre nós. Seja qual for o motivo, saiba que você tem valor. Existem pessoas que te admiram e que, quando pensam em você, só se lembram das suas qualidades. Deus te fez de forma maravilhosa e única. E às vezes você está tão preocupado em ser o suficiente que não se dá conta de que ser o suficiente é muito pouco perto do que você realmente é. Para começar a superar a insegurança, entenda de onde ela vem e comece a trabalhar isso em si, a partir daí. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto Reflexão.